Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homicídio registrado esta madrugada na Praça da Torre. Jovem assassinado no bairro de Barra de Jangada com tiros de revólver e golpes de facão. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E nas últimas 24 horas, minha gente, de ontem para hoje, pelo menos até agora no estado de Pernambuco, foram registrados 5 assassinatos, 5 homicídios, 3 dos crimes ocorreram no interior, 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.575 assassinatos. Quer dizer, 3.575 pessoas foram mortas este ano no estado de Pernambuco. E vamos logo no início do programa saber de um caso aí em que a polícia prendeu um homem suspeito de fazer a própria mãe refém. Isso mesmo, a própria mãe, veja só. Aquela que ficou durante tanto tempo no ventre dela, né? Cuidou, todo o carinho. Esse sujeitinho aí, ele foi fazer a própria mãe como refém. E a vítima, uma senhora idosa de 71 anos de idade. Adúlcio Luceno, é com você agora. O caso aconteceu no bairro do Janga, em Paulista. De acordo com a polícia, os policiais do 17º Batalhão foram acionados pelos vizinhos que escutaram um disparo de arma de fogo dentro da residência. Era um filho de 39 anos tentando matar a própria mãe, uma idosa de 71 anos de idade. Quando a equipe da polícia chegou até a casa, os PMs tentaram dialogar com o suspeito para liberar a mãe, que estava sendo feita refém, mas não teve acordo. Foi preciso isolar a área para ter acesso à parte interna da casa. Dentro da residência foram encontrados um revólver calibre 38 com 10 munições, sendo uma deflagrada, 3 facões, 6 balanças de precisão e 3 toucas ninja. Em outra residência do suspeito, os policiais encontraram uma estrutura toda equipada, com 3 estufas de drogas, 137 mudas de maconha e 36 pés da mesma droga. De acordo com o Major Carlos Ferraz, o suspeito produzia, consumia e vendia entorpecentes. A gente encontrou uma mãe muito aflita, muito aliviada com a presença da Polícia Militar. Fora a arma de fogo, nós encontramos muita maconha dentro da casa. Em uma outra residência tinham 3 estufas, onde ele fazia o plantio. Muito violento, muito agressivo. Quando ele foi buscar a mãe na rua, né, ele efetuou um disparo de arma de fogo na sala, ela saiu, ele saiu atrás dela com a arma em punho, voltou, foi quando a gente começou a receber as ligações, né, do 190, a gente isolou o quarteirão, tentamos verbalizar com ele várias vezes, ele não atendia, né, a gente adentrou usando as técnicas necessárias, incursionamos dentro da casa, ele muito, muito violento, ela pedindo o tempo todo calma para ele na rede, ela em pé, muito temerosa pela vida, você via que ela estava bem temerosa, e foi quando a gente efetuou a prisão no mesmo. A gente agradeceu bastante, né? Agradeceu bastante, porque inclusive na nossa presença ele disse que a ideia era matar a mãe e depois se matar. Segundo informes, não é a primeira vez que ele faz isso não. Após a varredura na primeira casa onde ele se encontrava, ele nos levou até uma outra residência, e nessa outra residência tinham 3 estufas, né? Uma situação muito bem montada, ar-condicionado de reserva para se um ar-condicionado queimasse, e com 3 estufas repletas de maconha. Então, a priori a gente levou ele pelo tráfico, né? Pela posse, né, e o porte da arma, e a Polícia Civil vai ficar a cargo do enquadramento de toda a situação dele. Ainda segundo a polícia, o suspeito já tem antecedentes criminais e foi preso em flagrante. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Seu Nido é bisneto do saudoso Pai Adão de Água Fria. Seu Nido é bisneto do saudoso Pai Adão de Água Fria. E o filho de seu Nido é o Romão Cabeleireiro das Estrelas, estabelecido na rua 7 de setembro, bem pertinho da Faculdade de Direito, bem no centro aí do Recife. Está lá Romão Cabeleireiro ligado com a gente. A Silva do BPTran também está ouvindo a gente. Clerivaldo Romão do BPRV. O sargento PM Júlio Souza, que agora está no 13º Batalhão, também está sintonizado com a gente. Deixa eu ver aqui.
Bado do Derby, é Bado da barraca, o Bado da barraca no Derby, passando o jogo do bicho lá e ainda vendendo lá pão com charque. Eita, coisa maravilhosa. Em Palmares Paulista, o professor Armindo e a esposa Mirtes, e também os filhos Ivan e Olivia. E ainda tem as netas do professor Armindo, que são justamente Laura e Sofia. E na entrada do bode ali no Pina estão lá Amaro da Galinha e Riva do Peixe. Isso mesmo, ainda no Pina tem mais gente ouvindo a gente, Hugo do Peixe, isso mesmo, a esposa Nilza, os filhos Roberto e Robinho. Ainda no Pina, no Beco do S ali no bode, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e o compadre do Zé do Peixe, que é o seu Mendes. Me lembrei agora, na Areinha tem um amigo da gente agora, Rubens da Areinha também está ouvindo com a gente. Deixa eu ver aqui. No Conselho de Moradores lá do Vasco da Gama estão o delegado e ex-vereador José Antônio e os filhos dele, inclusive o comissário Zezinho, esposo de Dona Jerusa. Na rua Bulgari, no Morro da Conceição, estão lá Ayrton, que é o Ita cabeleireiro, Max do Mercadinho e também seu Lu da Barraca. Antônio Tonho do Caminhão Baú, também pertinho do Mercado Público, no bairro da Encruzilhada. No Alto Zé Bonifácio estão lá Tom da Quitanda e Marrom dos ônibus com a esposa Marinalva. E também tem no cemitério do Pacheco, DJ Biti, vovó Margarete, o administrador, que é o Jorge Picão. E no terminal da linha do Tiro, a turma do sindicato do Bevinho, o sindicato dos Papudinhos, tem também o bacharel e empresário Joia do Armazém União e o pai dele, seu Sula da Barraca. Deixa eu ver mais aqui. Nilson Pereira está ouvindo a gente no bairro da Mangueira. Manuel Biratada, Mortuária Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Tem outra funerária também, o pessoal lá de Danda da funerária Canaã, na Bomba do Emetério. Tem também a rapaziada dos mercados públicos, isso, no mercado de Paratiba, tem lá Valdo Miúdo e Didi da Carne de Sol. No de Nova Descoberta tem Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. No cemitério de Paulista está o comerciante Ilmar e sua lanchonete. Tem também no mercado de Camaragibe, tem Paulo do Miúdo, Paulo do Queijo, Cecinha da Carne e Sandro do Miúdo com a esposa Lega e o filho Alexandre. Toda essa rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. E vamos à violência, minha gente. Mulher. Uma jovem de 17 anos foi assassinada com cerca de 10 disparos de arma de fogo. Isso mesmo, cerca de 10 disparos de arma de fogo. Graziele Tainá da Silva, ela tinha 17 anos e foi assassinada com mais de 10 disparos de arma de fogo, tiros de revólver 38, no bairro da Coab 2, em Garanhuns, no agreste do estado. Uma viatura do SAMU chegou a ser acionada até o local, mas quando chegou lá para socorrer a vítima, já estava em óbito, ou seja, já estava morta. O corpo da adolescente Graziele Tainá da Silva, de 17 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Bruno Rafael da Silva, conhecido pelo vulgo de Bruno Duar, Bruno Duar, um rapaz de 30 anos de idade, foi executado com vários disparos de arma de fogo em um carro de lotação. E esse crime aconteceu na entrada do Engenho Conceição, chegando à cidade de Buenos Aires, na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. A autoria e os motivos desse assassinato ainda estão sendo investigados pela polícia. O corpo de Bruno Rafael da Silva, de 30 anos de idade, foi trazido aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, um ex-presidiário da condicional, Roberto José Ferreira da Silva, de 45 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. Ele estava na calçada, bebendo em frente à residência dele, na Rua Acre, loteamento Bela Vista, no município de Ribeirão, quando de repente surgiram elementos em um carro não identificado e abriram fogo contra ele. Ele morreu na hora. Roberto José Ferreira da Silva, 45 anos, foi executado ali mesmo na calçada e o corpo dele encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Olha, minha gente, um corpo foi encontrado em uma área de mangue
em Jaboatão dos Guararapes. E quem traz a notícia pra gente é ele, o repórter Adúlcio Lucena. O corpo era de um homem que não portava documento de identificação. O cadáver foi encontrado por populares boiando dentro de uma área de mangue, localizada na comunidade do Sovaco da Cobra, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. No local, a polícia teve poucas informações a respeito da morte da vítima. A lei do silêncio impera no local. Nenhum morador disse conhecer o homem e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo da vítima. Os policiais militares do 6º Batalhão foram acionados para a ocorrência. Os PMs chegaram até o local e isolaram a área até a chegada das equipes da Polícia Civil. Policiais da Força Tarefa de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local e realizaram os primeiros trabalhos de investigação. A motivação da morte do homem ainda é desconhecida da polícia. De acordo com informações repassadas pela polícia, só após a realização de exames no Instituto de Medicina Legal será possível saber a causa da morte. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. A polícia continua investigando o caso. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Homicídio registrado na Praça da Torre. Jovem assassinado em Barra de Jangada com tiros de revólver e golpes de facão. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente aqui, na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. O presidente da AMERP, Associação dos Militares da Reserva Remunerada Pensionistas, PMBM de Pernambuco, Tenente William Vieira e toda a diretoria almejam a todos os sócios e pensionistas e aqueles que diretamente ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento da AMERP um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 2024 seja de paz, amor e harmonia. São os votos de todos aqueles que estão à frente da AMERP, trazendo sempre o melhor para os associados e dependentes. Deus acima de tudo. AMERP, trabalho, dignidade e credibilidade. Olha, minha gente, os acidentes acontecem constantemente por aí. 2 policiais militares morreram ontem, isso mesmo. 2 policiais militares. Um deles, uma tenente da PM, Monique de Paula França. Ela morreu ao bater com o veículo em um poste de iluminação pública. Isso aconteceu na BR-408, em Paudalho, na zona Mata Norte do estado de Pernambuco, mais precisamente à altura do quilômetro 73,5. A tenente da PM, Monique de Paula França, morreu na hora, fardada dentro do carro, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E o outro PM, identificado apenas como Alcides, ele era lotado no 18º Batalhão, isso mesmo, e ele morreu num acidente na PE-45, entre Escada e Vitória de Santo Antão. Aquela estrada ali na Mata Sul de Pernambuco, uma estrada esburacada, toda complicada, e quem sabe esse acidente não foi provocado por causa dessa situação na estrada. Ele estava indo assumir o plantão, estava indo trabalhar, estava fardado e também morreu dentro do veículo. O carro ficou destruído e ele morreu com a farda. Quer dizer, 2 PMs que morreram com a farda da corporação. Coisa triste realmente, né? Acidentes fatais nas estradas. Olha, minha gente, uma mulher, Jeane José do Nascimento, 38 anos de idade, residente na Avenida da Recuperação, em Jardim Paulista, ela sofreu um atentado à bala. Foi alvejada a tiros na própria residência. O esposo dela, o companheiro dela, não vou dizer esposo não, o companheiro dela, Francisco Alves da Silva Filho, esse cara invadiu a casa, danificou a casa e meteu bala na mulher. Isso mesmo. A mulher foi socorrida no Hospital da Restauração, muito grave, ficou internada lá, mesmo agonizando, ela conseguiu fazer sinais. Sabe por quê? Porque ele, o Francisco Alves da Silva Filho, meteu bala nela e foi lá para a UTI, tentando entrar na UTI para fazer uma visita. Será que era para fazer a visita? Ou terminar o serviço, hein?
mas só que ela conseguiu fazer gestos. Com esses gestos, os vigilantes ficaram atentos, souberam que alguma coisa de errado estava acontecendo e não deixaram ele entrar. Resultado, a polícia foi acionada. Quando chegou lá, o cara já tinha pinotado. Francisco Alves da Silva Filho já tinha desaparecido. Isso mesmo, só que agora a Jeane José do Nascimento, segundo informações, está entubada. Está muito grave e por pouco não foi mais um feminicídio. Mike Silva de Oliveira, 29 anos de idade, residente na rua Pereira da Costa, no bairro da Tabatinga, em Camaragibe. Ele sofreu um atentado a bala. Isso aconteceu na própria residência. Ele estava em casa dormindo, ouviu um barulho. Quando ele saiu, dois elementos meteram bala nele. Por sorte, a bala atingiu de raspão a cabeça dele e ele foi socorrido, medicado no SEMEC lá mesmo em Camaragibe. Emerson Santana Queiroz, de 32 anos de idade, residente no conjunto habitacional do Cordeiro. Ele foi brutalmente espancado na comunidade do Cardoso, no Madalena, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento ao dos Torrões e depois removido para o Hospital da Restauração. Segundo informações, ele já havia sido preso e seria usuário de droga. Essas informações que estão sendo investigadas ainda pela polícia. Rapaz, e a turma da pelada, do futebol, toda a turma ligada com a gente ali no campo da Campina do Barreto. O pessoal do Independente, o presidente é o Guga, o vice é César, tem também Tola, Heriberto do Ouro, tem o sargento do Corpo de Bombeiros Léo e Jó, tem também Vado, isso mesmo, deixa eu ver também o Galego, João Cuscuz, e ainda tem Calça Comprida, massagista, deixa aqui, auxiliar, não, ele é massagista, ele não tem auxiliar, tem massagista, ele só para meter bronca mesmo aí, massagear a rapaziada. Olha, minha gente, a polícia está investigando um assassinato que aconteceu antes de ontem pela manhã, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima, Alisson Tiago Alves dos Santos, 43 anos, ele morava na rua Senhor do Bonfim, apartamento 404, lá no bairro do Cajueiro Seco, e foi assassinado a golpe de faca na rua Recife, lá mesmo no bairro do Cajueiro Seco. De acordo com informações, ele arrumava confusão, gostava de barulho, gostava de barulho e quem sabe não foi assassinado por conta dessa situação. Em Ponte dos Carvalhos do Cabo, a polícia também está investigando a morte do jovem Igor Gabriel de Oliveira Silva, que tinha 22 anos de idade. Ele morava na primeira travessa da Mangueira, em Ponte dos Carvalhos, e foi assassinado com cerca de 11 disparos de arma de fogo. Ele estava bebendo em frente à residência de uma amiga, na rua Nossa Senhora de Fátima, lá em Ponte dos Carvalhos, quando chegaram elementos desconhecidos e meteram bala nele. Mataram o rapaz lá na frente da residência da amiga. Também a polícia está investigando um assassinato que aconteceu no bairro do Jardim, em São Paulo, mais precisamente na Praça Salazar. Isso mesmo, Jardim, São Paulo. Um elemento só matou com disparo de arma de fogo o jovem Jones Cauã Rodrigues da Silva. Jones Cauã tinha 19 anos de idade e morava na rua Tupinaré, lá mesmo no bairro do Jardim, São Paulo. Na Várzea, a polícia também investiga a morte de Jailson José da Silva. Ele que tinha 26 anos de idade, morava na rua Cláudio Manuel, lá na Várzea, e foi assassinado a bala em frente à residência de Estava bebendo na frente de casa. Chegaram elementos desconhecidos e cometeram o crime. E no bairro Maurício de Nassau, na Iputinga, a polícia está investigando um assassinato. Um rapaz de 24 anos, Adonis Nascimento da Mota Silveira, foi assassinado a tiros e o corpo dele jogado, eu não sei se jogaram ou se ele tentando fugir, caiu dentro do rio. E aí o pessoal do Corpo de Bombeiro foi acionado, resgatou o corpo, que foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Isso mesmo, pessoal da Força Tarefa do DHPP. E a polícia continua trabalhando com esses homicídios que ocorreram de ontem para hoje, e também os homicídios que ocorreram
antes de ontem. Por exemplo, no bairro de Dois Unidos, foi assassinado a tiros Eduardo Vanderlei Barbosa Celestino, ele que tinha 38 anos, morava na Avenida Chagas Ferreira e foi assassinado a tiros justamente em um bar. Estava jogando dominó quando de repente chegaram elementos e cometeram o crime. E nos Botrins de Olinda, vocês sabem que a região ali de Olinda a coisa está séria, né? Assassinato um em cima do outro. Foi um adolescente que foi morto na manhã de antes de ontem. Isso mesmo, um adolescente de 17 anos assassinado a bala na rua Doutor Higino de Moraes Guerra, lá nos Botrins. Isso mesmo, a autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Aliás, a polícia vai investigar se teve problema de assalto nesse caso aí, se teve algum problema de assalto. E vamos voltar para a Vitória de Santo Antão, porque foi um assassinato registrado lá, 2 homens numa moto que mataram um homem de 45 anos de idade. A polícia está investigando esse caso também. O Wellington Dourado de Souza, 45 anos, foi morto a tiros. Ele estava sentado no banco de uma praça, na Travessa Cruz das Almas, lá no centro de Vitória, quando 2 homens numa motocicleta se aproximaram dele e abriram fogo. Meteram bala, mataram o rapaz. No bairro da Estância também está sendo investigada a morte de Antônio Silva do Amaral. Ele que tinha 25 anos, morava na Avenida Central em Tigipió e foi morto a bala no bar Boteco Ibiza, que fica na rua Senador Alberto Pascolini, no bairro da Estância. Isso mesmo, elementos em um carro palio cinza, inclusive tem um suspeito, um tal de Williams. O Williams teria chamado o Antônio para conversar e o resultado é que de repente chegaram os elementos no carro e cometeram o crime. Portanto, o Williams será investigado para saber se ele tem alguma ligação com a morte do rapaz. No bairro do Pina também está sendo investigada a morte de Jorge Luiz da Silva. Ele tinha 19 anos, morava na rua Amador Bueno, no Pina, e foi assassinado a tiros na Avenida República do Líbano, debaixo do viaduto lá no Pina. Crime praticado por elementos desconhecidos. Quando de menor idade, ele já havia sido apreendido por tráfico de entorpecentes. E também no bairro dos Torrões, a polícia investiga a morte do ex-presidiário Thalisson Bezerra da Silva, de 23 anos, morto com tiros na cabeça na rua Professor Rodolfo Lira, lá mesmo no bairro dos Torrões. Foi assassinado a bala e, segundo informações, ele morava na comunidade Coreia, lá mesmo nos Torrões. Portanto, a polícia está investigando o caso. E em Maraial, no interior do estado, a polícia investiga um assassinato que aconteceu na manhã de antes de ontem, no centro da cidade, onde a vítima foi uma adolescente de 16 anos de idade. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homicídio é registrado na Praça da Torre. O homicídio aconteceu por volta das 3h30 da madrugada de hoje. Ainda não dispomos de mais detalhes. Sabemos que um assassinato aconteceu na Praça da Torre, bem pertinho do PPO, Posto de Policiamento Ostensivo da Polícia Militar. E atenção! Jovem assassinado em Barra de Jangada a tiros e golpes de facão. Davi Brandão Souza Carvalho, com 22 anos, residente na rua Paraty, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado ontem por volta das 11 horas da noite, com um disparo de arma de fogo e também golpe de facão na própria residência. Foram 3 homens desconhecidos que chegaram a anunciar um assalto, não levaram nada e meteram bala. Davi chegou a ser levado para a UPA de Barra de Jangada, mas já chegou sem vida. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.